Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 12 de abril de 2012, com os fechamentos do dia 11. O que a gente está vendo hoje no Ibovespa é um sinalzinho ruim de novo. Ele fechou abaixo aqui dos 61.540 pontos, 61.300, bem abaixo, né? Era um suporte que não era legal ter sido perdido. Está apontando um provável teste mesmo nos 60 mil pontos. Tá? Então 60 mil pontos está aqui embaixo bobeando. A gente tem uma linha de tendência também de 60 mil pontos. Talvez essa linha de tendência vá aumentando aos poucos e consiga passar para cima dos 60 mil, mas pelo menos até o final dessa semana aqui o que a gente vai ver é o 60.069, que é 60.070, né, como um suporte, um target aí a ser atingido. Ele está andando para isso, está ignorando inclusive as altas do Dow Jones, SP500 e tudo mais. Então, vamos ver o que acontece, né? Mas ele está tendência nítida de baixa. O índice de consumo, né, as varejistas também estão caindo bastante. As blue chips deram um refresco hoje, né? O OGX, Vale e Petro não caíram pelo menos, né? A Vale ficou estável, o OGX e Petro deram uma subidinha leve, mas os outros papéis infelizmente caíram bastante, né? A gente tem todos os papéis caindo, JBS, Brasil Foods, Eletropaulo, a STT, Gol caindo bastante, um monte de papel indo para o brejo. O índice está indo junto. Falando agora de OGX, a gente tem aqui nosso sinal que aponta para o 12,91. Hoje ela ficou bastante estável em relação ao fechamento do pregão de ontem, né? O fechamento do dia 10 foi muito mais baixo do que o último negócio dentro do pregão, que tinha sido 13,31, e o fechamento aconteceu lá no 13,16. Hoje ela passou o dia em relação ao 13,31, ficou parada, tá? Ela ficou um pouquinho acima do fechamento do dia anterior, mas em termos de preço de pregão ela não se mexeu, ela está travada aqui em cima desse suporte de 13,31, e o próximo já é o 12,91, que é o nosso objetivo de preço. Passando daqui ela pode ir até o 11,61, tá? Cair até o 11,61 e depois pode cair até mais um pouco se ela passar do 11,61 lá para 11,30. Então a perspectiva de OGX no curto prazo, né, nos próximos dias, é bem baixista. A Vale continua com um sinal ruim dela, ela está abaixo da linha de tendência aqui do Fibonacci. Isso não é um bom sinal, tá? Lembra que a OGX ficou abaixo de uma linha semelhante alguns dias antes de ir para a Cucuia. Então ela tem aqui o suporte agora de 40,24, que é forte, foi testado já, não está conseguindo passar. Mas ela tem uma projeção para 38,90 aqui embaixo. Fechando abaixo do 40,24, a gente vai ver um teste no 38,90. Então a Vale não está vendida ainda, mas está com um viés de baixa muito feio. Falando agora da Petro, a Petro deu uma seguradinha hoje depois de cair vários dias seguidos, né? Ela já atingiu todas as projeções aqui dos triângulos menores, então tanto 21,60 como 21,25 já foram atingidos, né? A mínima dela foi 21,01. E aquela projeção que a princípio tinha muita gente que achava longe, né, até eu, começa a ficar cada vez mais perto, que é o 20,34, que é a última projeção dessa baixa dela. Tá? A gente continua com o gap aberto aqui no 22,52. Então se a gente tiver um movimento de respiro aí no Ibovespa, né, com o Ibovespa fazendo alguns dias de pregão para cima, que pode ser que ocorra depois de cair tanto, a gente pode ver a Petrobras fechar aqui esse gap do 22,52. Mas por enquanto o que a gente está vendo nela é a tendência indo para baixo mesmo, em direção ao 20,34, sem diminuir de ritmo, né? Bom, para concluir, vamos falar aqui do Dow Jones. O Dow Jones ontem mesmo já passou dos 12.800 para baixo, né? Ele foi testar lá o 12.700, como eu tinha falado. Hoje ele ficou ainda em torno dessas projeções, ele ficou entre 12.700 e 12.800, tá? Que são as duas projeções fortes dele aqui nessa semana, né? Se ele passar para baixo do 12.700, ele tende a cair até o 12.500. Se ele voltar para cima do 12.830, ele pode voltar a fazer um teste no 13.000. Tá? De qualquer forma, a projeção que a gente tinha de correção do Dow Jones já se encerrou, a projeção baixinha já se encerrou. O pior dessa projeção foi que no meio dela a gente perdeu o triângulo, esse triângulo aqui maior de alta. Deixa eu colocar aqui o gráfico denso.
né? O pior de tudo dessa projeção pequena aqui do triângulo, desse triângulo pequeno, foi perder o triângulo grande, né? Porque quando ele rompeu para baixo, ele perdeu também essa área densa do triângulo de alta. Então ele veio caindo aqui, perdeu também o 13.005, foi o pior dessa projeção toda. E agora está segurando nessa linha de tendência mais forte, né, do Fibonacci aqui, mas quer dizer, mais fraquinha do Fibonacci, em cima também do 12.700. Tá? Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.